Com essa solução aqui, turma, a gente acaba com esse problema, porque em tempo real aqui, ele já mostra como que foi essa call, né, se seguiu ou não o playbook, pontos chaves, quais foram os riscos e objeções, né, desse cliente para essa reunião aqui. E aqui, durante a conversa, ele vai perguntando, né, os dados do negócio, e a partir do momento que ele vai perguntando, ele vai preenchendo tudo aqui, ó. A empresa, eu tenho um agente, que ele vai no Instagram do cara, vai mandar os stories, vai mandar um post. É um fluxo, se não me engano, de 15 dias. Ei, beleza? Fica aí nesse vídeo até o final, cara, que eu vou te mostrar como que a gente usa, na prática, o nosso processo comercial aqui com inteligência artificial. Como que eu cancelei todas as assinaturas do meu CRM, como que a gente fez o nosso CRM interno, internalizamos tudo de ponta a ponta, e quanto que isso otimizou, quanto que isso mexeu o ponteiro no nosso negócio. Franquito, como que eu uso IA para mexer ponteiro no negócio em vendas? É só ficar nesse vídeo até o final, criatura. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, tá? Hoje a gente usa IA aqui tanto para o time de pré-vendas, quanto para o time de vendas. Em toda a jornada a gente usa, mas pensando basicamente em processo. O primeiro processo que a gente conseguiu ter um grande resultado, cara, foi porque a gente sabia de um grande gap que é o comportamento humano. Qual comportamento humano, Franquito? Vem aqui para a tela. Primeira coisa que a gente percebeu para a gente ter uma boa efetividade no atendimento de IA, no uso de IA, na verdade, aqui em todo o processo, é a gente olhar o processo como um todo, tá? Quando eu falo do processo como um todo, existe um negócio muito interessante, muito importante, uma métrica, que é o Lead Time Response. O que é isso, Franquito? Que palavra difícil. Tempo de primeira resposta. É basicamente o seguinte, tá? Pesquisas científicas falam que o lead, quando ele solicita um contato com o seu negócio, o lead clicou no anúncio e ele te mandou uma mensagem no WhatsApp, ele te mandou uma mensagem no direct. Presta atenção nisso aqui, tá? Se você atende ele no primeiro minuto, um minutinho aqui, você aumenta em 360% a chance de vender para ele. No primeiro minuto, tá? Se você demora 5 horas para atender esse cara, é progressivo, tá? Isso cai para míseros... Isso cai para míseros 17%. Então o que isso quer dizer para a gente? Que quanto mais eu demoro a responder o meu lead, menor é a minha taxa de conversão. Isso é um fato, tá? Porque a gente está entendendo de comportamento humano. O ser humano ele é muito imediatista. Geração tico-teco. Geração tico-teco, que é tudo para ontem. Ele clicou no seu anúncio, você não respondeu, ele vai para o concorrente. Beleza. Sabendo disso, a gente começa a otimizar todo o nosso processo inicial. Então, quando alguém chamar a gente no WhatsApp, cara, eu tenho que responder isso o mais rápido possível e de forma muito humanizada, tá? Então, o que a gente faz na prática? O lead chegou, a gente tem um agente aqui de WhatsApp que vai atender ele. Então, tá vendo? Olha isso aqui, cara, muito humanizado. Tá dando pra pegar aí, Pedrão? Ó, fala, Adriano, Samuel aqui da equipe do Frank Costa, da IA na Prática. Vi que você se cadastrou para acelerar o teu negócio com IA, tá? O segredo aqui, turma, é que você tem que cometer pequenos erros de português intencionalmente. Esse é o prompt da minha IA. Cometa pequenos erros de português intencionalmente, tá? Ela simula exatamente meu tom de voz. Não existe essa de que IA não funciona, tá muito robotizado, tá muito com cara de IA. Tá com cara de IA, eu já falei isso aqui várias outras vezes, porque você é preguiçoso, porque você não calibra o prompt. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo de forma automática, tá? Vi que você se cadastrou para acelerar teu negócio com IA. Me conta, de qual segmento é a tua empresa? A tua empresa. Ele responde aqui, ó. Mercado imobiliário. Show. 3 pontinhos. Mercado imobiliário é um dos que mais tem a ganhar com IA agora. Me conta, você atua mais com vendas de imóveis, locação, as duas coisas? Apenas venda. Legal. E qual é o nome da sua imobiliária? Taos. Opa. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um processo, que o primeiro processo nosso é um processo de qualificação, que a gente chama de bunch, que eu vou qualificar o lead em alguns critérios. Né? Metodologiazinha de qualificação aí muito comum no mercado. No orçamento, budget. Então, cara, esse cara tem orçamento? Beleza. Depois, é o budget, BU, é o que mesmo, Samuel? Budget. Perdão, cara, vou escrever aqui, ó. É bunch, né? Sou TDAH, tá, turma? Não liga não, ó. Bunch, tá? Então, beleza. B, orçamento. Esse cara tem orçamento? Depois, esse cara é a autoridade no assunto? Ele é o decisor? Então, isso é muito importante, porque se você está indo fazer uma venda para esse cara
que ele é o estagiário do negócio, por mais que seja uma mega empresa, a empresa tem orçamento, tem um faturamento muito relevante, mas esse cara é autoridade, ele toma decisão? Ele é o estagiário, ele não toma nenhuma decisão. Então esse é um critério muito importante que a gente pega, a gente capta nisso, para que a gente leve para cal. Depois, necessidade. Qual é a necessidade desse cara? Ele de fato tem a necessidade? Quão grande é a fome dele para ter essa solução? Depois, time. Ele quer isso para quando? É para ontem? É daqui 30 dias? Tudo isso aí molda a nossa qualificação para a gente gerar o nosso lead score. E aqui, durante a conversa, ele vai perguntando, né, os dados do negócio, e a partir do momento que ele vai perguntando, ele vai preenchendo tudo aqui, ó, a empresa. E aí, na empresa, quantas pessoas trabalham hoje com você? Na verdade, sou diretor, tem 50 colaboradores, tá vendo aqui, ó, sempre ele vai chamando o agente para poder passar uma função de qualificação. Cara, que visão isso, né? Já nascer com IA rodando desde o início, é exatamente o que separa quem escala rápido de quem fica apagando incêndio. Me conta, qual setor você quer atacar primeiro? Atendimento, captação de lead ou gestão dos corretores? Focar no marketing e vendas. Cara, tá vendo? Ele vai conversando de forma muito humanizada. E o objetivo dele é captar essas 4 informações. A empresa do cara, quantos funcionários, qual o faturamento dele por mês e quais são os desafios, tá? A gente faz o cara repetir, por mais que ele tenha falado num formulário, a gente faz ele repetir exatamente as mesmas coisas para que ele esteja ciente. Então aqui ele já atende, ele entende, conversa com o cara de forma muito humanizada e com contexto e já marca a reunião automaticamente. Então nesse processo o SDR faz, o SDRA faz esse atendimento sempre de ponta a ponta. E o mais importante, cara, de forma muito humanizada. É muito difícil alguém entrar aqui e desconfiar que é um atendimento de IA. A gente não nega. Se ele perguntar, a gente fala, cara, é um atendimento de IA, não tem problema. E trazendo aqui para o problema de vendas, que eu quero falar aqui com vocês, qual que é o maior problema hoje do time comercial, do seu time aí? Fala aí para mim. Te dou 2 segundos. Qual que é a grande briga do time comercial hoje? Preencher CRM. Concorda comigo ou não? Preencher CRM é o maior gap de todo mundo que preenche, que atua em CRM em time comercial. Presta atenção nessa métrica aqui, ó. 70% do tempo do seu vendedor, ele gasta em tarefas administrativas. 70% do tempo do seu vendedor, ele gasta com tarefas administrativas. E somente 30% do tempo que ele gasta de fato vendendo. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. É exatamente isso. É preenchendo planilha, é preenchendo CRM, é preenchendo não sei o que mais lá. E somente 30% do tempo dele, ele gasta, de fato, se relacionando ali com o seu lead. E, de fato, eu concordo com eles, tá? Eu concordo com eles. Preencher CRM é muito chato. Hoje, eu tenho o seguinte valor na minha empresa. Eu já tinha antes, mas hoje reforçou mais ainda, que é o quê? Eu prefiro, no curto prazo, perder uma venda do que o vendedor deixar de preencher o CRM. Franquito, como assim, cara? Ganhar uma venda hoje é muito bom. Entra um dinheiro no caixa. Mas deixar de preencher o CRM, turma, no médio e longo prazo, isso é muito prejudicial. Por quê? O papel de todo bom gestor é o quê? Não é tomar boas decisões. O principal papel é coletar boas informações para que ele tome boas decisões. Então, se o vendedor não preenche CRM, ele não vai ter dado. Como é que vai tomar decisão? O que ele vai fazer? Qual tipo de lead que mais compra? Por que esse cara comprou? Por que ele não comprou? Por que ele respondeu? Por que ele não respondeu? Vou fazer uma campanha de marketing. Qual lead que eu vou abordar? Você não tem essa informação, porque não preenche CRM. E, de fato, preencher CRM até então era um serviço de corno mesmo. Porque imagina o seguinte, como que é? Eu sou o vendedor, liguei aqui para o Samuel. Liguei para o Samuel, mandei uma mensagem para o Samuel. O vendedor tem que ir lá no CRM e falar, CRM, liguei para o Samuel, ele falou isso assado. CRM, mandei uma mensagem para o Samuel, eu mandei isso assim para ele. É trabalho, cara, isso é coisa de robô. Então a primeira coisa que a gente resolveu aqui, criando o nosso próprio CRM, foi exatamente isso, tá? A gente consegue agora conectar todos os pontos de contato. Então aqui o que eu tenho? Aqui, Pedrão, ó. Eu tenho o WhatsApp, tá? Então, o WhatsApp integrado, o WhatsApp mesmo, o business do vendedor já é integrado. Eu tenho Instagram, tá? O Instagram, no caso do meu Instagram, né, para fazer um social selling, para fazer um segundo ponto de contato. Eu tenho ligação, todas as ligações são feitas por aqui. Ligação no WhatsApp, ligação de telefone, videoconferência, tudo é feito por aqui. Então, o vendedor não precisa mais preencher CRM, isso acabou. Se hoje ele trabalha 8 horas por dia no meu negócio, e de 8 horas, 70% do tempo dele, ele gastava para preencher CRM. Agora que ele não precisa preencher CRM, ele vai aumentar muito a taxa de conversão, porque ele vai começar a falar com muito mais leads, ele vai começar a se relacionar com muito mais pessoas. Então, o principal ponto é esse.
A gente conecta todos esses pontos de contato para que o vendedor não precisa mais preencher o CRM. Ele tem simplesmente que fazer a atividade. Se ele tem que mandar mensagem, ele vai abrir aqui o CRM e vai mandar mensagem para o lead. Se ele tem que mandar no Instagram, ele vai abrir aqui e mandar mensagem no Instagram. Se ele faz uma reunião, ele vai abrir aqui e fazer a reunião. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês legal. Aqui, Pedrão. Ó, dentro do meu lead, tá? Esse lead acabou de chegar. A gente tem todo acesso ao inbox do Instagram. Então ele manda mensagem, ou a gente pega o WhatsApp dele, já cria o lead, e eu tenho todo o histórico do Instagram, tá? Então todo dia eu tenho um robozinho que vai lá no Instagram desse cara e vai pegar todos os stories que ele fez, gravo todos os posts que ele fez, gravo todo esse histórico para quê? Para que eu comece a preparar melhor o meu vendedor, para que o meu vendedor tenha muito mais contexto na hora de fazer uma call com esse cliente, com esse lead. Concorda comigo? Qual que é o vendedor que vai vender mais? O vendedor A. Ele entra que é a maioria das empresas é esse vendedor A, tá? Ele entra numa call de vendas sabendo somente o nome e o telefone do cara. Male. E o vendedor B, que é um vendedor que usa IA na prática, ele entra numa call sabendo que esse cara teve filho na semana passada, o nome do filho dele, que ele viajou para Paris, que a mulher dele chama tal coisa, porque a IA vasculha a vida dele inteira, são dados públicos. E registra aqui para mim. E aí na hora que ele vai fazer uma call de vendas, eu tenho aqui ó, um assistente que ele chama e vai dar todo o contexto. Então você fala aqui para o cara o seguinte, amigão, vou fazer uma call de vendas com esse lead. Puxe toda a capivara e me conduza. Vou mandar aqui para ele. Então aqui todo o vendedor ele tem um assistente de IA que conversa com os dados desse lead. E aqui ele já começa a puxar todos esses dados, né, para preparar o vendedor para essa call. Fazendo um brief, ó, os dados do lead, o estágio, o score, né? Então esse lead acabou de entrar, o roteiro da call. Então, primeiro, cara, quebra-gelo, depois a parte de qualificação do bunch que eu mandei para vocês, o orçamento, se ele é autoridade, a timeline, a urgência, como que ele deve apresentar a solução, qual que é o perfil comportamental desse cara, porque pelo Instagram, pelas mensagens que ele mandou no WhatsApp, eu sei se esse cara ele é um perfil comportamental do DISC, tá? Se ele é um conforme, se ele é um cara mais influente e dominante, porque dependendo do perfil comportamental, eu tenho uma abordagem totalmente diferente. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma call de vendas com um cara que ele é influente e dominante, cara, ele quer saber de resultado, ele quer ir direto ao ponto. Diferentemente, se eu estou fazendo uma call de vendas com um cara que ele é mais analítico, ele quer saber de números, ele quer saber de planilha, ele quer saber do processo passo a passo. Então, se eu misturo isso aqui, se eu faço uma call de vendas com um cara que é influente e dominante e quero mostrar processo para ele, números detalhadamente, ele vai desengajar, fala, cara, eu não quero saber disso não, eu quero saber quanto vai custar a tua solução e quanto de retorno que ela vai me dar. Então, isso muda muito a call de vendas e, com isso, aumenta muito a taxa de conversão. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele me dá exatamente todo o brief, né, todo o roteiro de como que o vendedor tem que falar com esse lead. Aqui é a minha etapa de preparação, tá? De preparação. Cara, antes de entrar na call, ele já vasculha toda a rede social desse cara, né, traz todos esses pontos, monta para mim todo o roteiro e aí eu vou para a call preparado. Mas não só isso. Tem um ponto muito importante. Samuel. Tá no seus coach aí? Por exemplo, o Samuel tá numa call aqui. Pode pausar para a gente mostrar aqui, turma. Então, eu vou mostrar para vocês o pré, tá? A IA atua no pré, na pré-reunião. Primeiro eu te mostrei o agente de IA que qualifica. Ele qualifica, faz o bench, né? Se tem orçamento, se o cara é autoridade, a necessidade time. Daí ele coleta as informações, o nome da empresa, quantidade de colaboradores, faturamento e quais são o desafio desse cara, beleza? Esse é um ponto. E aí, a IA qualifica, a IA já agenda, dispara e-mail, faz toda a notificação para o cara, e aí esse vendedor vai entrar numa call de vendas com esse cliente. Então a IA vai lá, busca o Instagram, busca todas as informações e monta o dossiê ideal de como que ele tem que entrar na call. Mas isso não era suficiente para a gente, Franquito, como assim? E aí a gente criou aqui um negócio que a gente chama de Sales Coach. Vê se vai dar para ver aí, Pedrão. Muito brilho aí. Muito brilho, né? Mas se não der, a gente brifa. Deu pra ver. Deu ver mais ou menos, né? Uhum. Então, o que é o Sales Coach? Basicamente, é um Sales Coach mesmo. Em tempo real, a IA, ela conduz esse vendedor na call de vendas. Então, se o vendedor falar aqui, por exemplo, ó, acabou de falar,
Se ele está na fase de abertura e ele fala que qual a forma de pagamento, se quer pagar no crédito ou no débito, a IA já informa para ele aqui, ó, grandão, fulano, ainda não é hora de falar de pagamento, estamos na abertura. Volte, segue o checklist. Qual que é o checklist? Chamar o lead pelo nome, gerar rapport com ele. Tá, mas gerar rapport com ele, esse cara, ele é de Belo Horizonte é a terra do pão de queijo. Vi aqui no Instagram dele que ele é torcedor do Atlético Mineiro, ele é galo doido. Mencione alguma coisa sobre o Atlético Mineiro, fala sobre o Hulk, sobre isso, sobre aquilo. Então, em tempo real aqui, ó, a IA já conduz ele e já fala tudo o que ele tem que fazer. E o principal, objeção. Esse lead teve alguma objeção, a IA já mostra em tempo real como que ele deve quebrar a objeção. E somente com essa funcionalidade, a gente conseguiu reduzir de 3 meses, olha que doideira, 3 meses, tá? O tempo de rampagem do vendedor. O que é isso? Então, basicamente, para eu contratar um vendedor, eu tenho que publicar a vaga, o cara tem que se cadastrar na vaga, ele tem que passar na entrevista, depois que ele passa na entrevista, ele tem que começar no meu negócio, ele tem que aprender sobre o produto. E só depois de 3 meses é que ele atinge a média de vendas das demais pessoas. Então, ou seja, se eu errei na contratação, eu perdi o ano inteiro. E com o Sales Coach a gente conseguiu reduzir isso aqui pela metade, porque a gente ensina o cara, né, se ele é desenrolado, a gente ensina ele basicamente a interagir com o Sales Coach. Daí o Sales Coach, em tempo real, já vai quebrar a objeção, já vai mostrar ali para ele. E também toda a questão de treinamento, né? Roleplay. Esse cara entrou aqui agora, então todo dia ele é obrigado a fazer um roleplay com a IA. A IA simula um cliente com perfil comportamental XYZ. Esse cliente ele tem objeção de preço. Então ela simula uma call de vendas com um cliente que tem objeção de preço. Esse cliente ele já viu o concorrente, então ele já sabe de outros concorrentes. Então, o vendedor todo dia ele é obrigado a fazer um roleplay, né, uma simulação de vendas com a IA, e a IA bate muito nele e vai entender se ele vai quebrar ou não as objeções. E tudo isso aqui é registrado, tá? Então, eu mostrei para vocês a etapa de qualificação, mostrei para vocês a etapa de pré-call, durante, e aqui é como a IA ela faz quando termina uma call. Então lembra que eu falei para vocês, né? Todos os pontos de contato são registrados aqui. Ligação, WhatsApp, reunião, né, videoconferência, ligação pelo WhatsApp, ligação normal. E assim, quando acaba uma call, tá vendo aqui, ó? A IA me dá toda a análise de como foi essa call. Perfil do lead, diagnóstico, negociação. Se o vendedor seguiu ou não o playbook de vendas, isso é muito importante, cara. Muito importante. Porque hoje, se você fala em gestão de vendas, o que um bom gestor deveria fazer na prática? Vamos supor que eu sou um gestor e tenho 7 vendedores aqui debaixo, né, da minha responsabilidade. O gestor que se preze, ele vai ver que um vendedor dele fez 5 reuniões por dia. Ele teria que ir lá, abrir cada uma das reuniões, ver o que foi falado em cada uma daquelas reuniões, que são geralmente 40 minutos, 1 hora. Então, nessa reunião, ele viu que o vendedor não conseguiu quebrar uma objeção de preço. Ele tinha que anotar, esse vendedor aqui não conseguiu quebrar uma objeção de preço. No final do dia, ele vai chamar o vendedor para chamar na chincha, né? Vendedor, eu vi que você fez essa call, o lead estava praticamente comprado, cara. Ele teve essa objeção de preço, você não conseguiu quebrar, por quê? Qual a sua dúvida e tal, não sei o quê. Isso é um gestor muito bom, tá? Estou falando disso para um vendedor, para uma call. Agora imagina que cada vendedor faz 5 calls de venda por dia. Ou seja, o gestor não consegue, é impossível ele dar conta de gerir com tamanha qualidade o time de vendas dele. Com essa solução aqui, turma, a gente acaba com esse problema, porque em tempo real aqui, ele já mostra como que foi essa call, né, se seguiu ou não o playbook, pontos chaves, quais foram os riscos e objeções, né, desse cliente para essa reunião aqui, pontos fortes do vendedor, tá? Aonde que o vendedor foi assertivo, aonde que ele errou, as objeções que ele não conseguiu quebrar e principalmente o veredito, tá? Qual a probabilidade desse vendedor ele fechar essa call de vendas, uma venda nessa call? X%, ou não vai fechar. E aqui, quando eu falo que o vendedor não tem que preencher o CRM, nesse caso, ó, por exemplo, a IA termina a call e ela automaticamente já sugere as tarefas, ela já cria as tarefas para o vendedor. Então, se durante a call o vendedor falou que vai mandar uma apresentação de PDF no dia seguinte, a IA já cria essa tarefa automaticamente. Então a gente não depende do vendedor lembrar de fazer uma determinada ação. A IA já é proativamente suficiente, lê aquilo ali e já cria a tarefa. E ela depois vê se o vendedor seguiu ou não aquela tarefa. Então, somente com esses detalhes aqui,
a gente conseguiu quintuplicar a produtividade do vendedor. Agora eu cobro ele não mais por tarefas, não mais por tentativas de criar tarefa. Eu cobro ele o seguinte, cara, em vez de você fazer 100 ligações no dia, que para fazer 100 ligações no dia são 100 tentativas, eu uma, duas, três. Então ligo, tento 3 vezes para o mesmo lead. Olha o trabalhão que isso aqui me dá. Aqui não, aqui a gente tem uma discadora. Aperta no botãozinho, ele liga para todo mundo. Esse cara atendeu, bloqueio, transfere para o vendedor. Então, ao invés de pedir para ele fazer 100 ligações no dia, agora eu peço que ele fale com 100 pessoas no dia. Nem que para falar com 100 pessoas no dia, ele tem que fazer 1000 ligações. Então, esse é o poder da inteligência artificial, turma. Então, esse aqui é a nossa etapa de pós, tá? No pós-call, ele me dá tudo isso aqui. E aqui no nosso CRM já tem tudo isso integrado, né? Toda a timeline do lead, as chamadas que foram feitas, né? Todo o histórico de conversa no WhatsApp, os follow-ups, as reuniões realizadas, tudo aqui, cara, e-mail, tá? Então sempre quando acontece alguma ação, ela já dispara e-mail automaticamente, né? O e-mail dessa reunião, um follow-up, se o cara deu no show, se não deu, ele pega, ele volta. Então isso aqui facilitou muito a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. E aqui eu tô falando da parte operacional, tá? Então eu consigo saber qual clique no anúncio esse cara deu, cara. Isso é muito importante, porque eu preciso retroalimentar os dados para o meu pixel lá do Facebook. Então aqui eu consigo saber exatamente qual campanha, e aqui vai um insight muito importante, tá? Se o gestor de tráfego olha somente para campanhas de lead e vê o seguinte, cara, eu vou pausar essa campanha aqui, porque o custo por lead dela tá o dobro dessa aqui. Vai lá e pausa. Só que ele não sabe que essa campanha que está com custo de lead maior é exatamente a campanha que mais converteu, que gerou mais vendas. Só que essas vendas, cara, supera em muito, né, esse custo que eu tive aqui na campanha de custo por lead. Então a gente acaba sendo míope. Aqui não, aqui como eu tenho uma camada de IA de ponta a ponta no meu negócio, eu consigo saber do clique à compra tudo o que aconteceu. E aí eu consigo agora pedir para a IA sempre retomar esses valores para meta. Meta, é esse aqui que é meu lead qualificado. Meta, esse aqui não é qualificado. Então marca o pixel lá e com isso ela consegue buscar outras pessoas exatamente com aquele perfil. E só nisso ela já te otimiza em 30% aí o seu custo por lead, tá? Uma outra coisa muito importante, muito interessante, então é que eu tenho toda a jornada de ponta a ponta. A parte financeira, então toda a parte financeira, cálculo de comissão de vendedores, a gente faz por aqui. Então quando o vendedor fecha a venda, por exemplo, eu tenho um cálculo de comissão variável, que pode ser por produto, que pode ser por campanha, que pode ser por tipo de pagamento. Então eu posso pagar uma comissão para o vendedor somente por pagamentos recebidos. Por exemplo, se eu estou vendendo parcelado em 10 parcelas, eu pago a comissão somente para aquela parcela paga. Daí eu consigo compartilhar com ele a responsabilidade disso, para que ele consiga vender numa condição de pagamento que é melhor para a empresa. Porque se o cara paga parcelado, a chance de cancelar é grande. Então eu divido com ele a responsabilidade. Então beleza. Raramente a gente abre essa exceção de venda parcelada, mas se ele faz, é responsabilidade dele, tá? Então ele sempre vai tentar te vender no Pix ou no cartão, porque ele consegue diminuir muito essa fricção. E meu sistema já calcula automaticamente a comissão. Então fez a venda, ele já calcula, eu aprovo, já vai para o financeiro, que também é tudo integrado, e eu consigo fazer esse controle de ponta a ponta, tá? Outra coisa importantíssima que eu quero mostrar aqui para vocês, é isso aqui, ó. Consigo controlar todas as campanhas, né? Todas as nossas campanhas, todos os conteúdos, cara. Qual que é o conteúdo que mais trouxe lead? Qual que é o conteúdo que mais converteu? Porque eu tenho integrado aqui, ó, minhas campanhas, né? Campanha de conteúdo. Eu tenho integrado aqui todos os meus criativos, tá? A IA já gera todos esses criativos para mim. Então ela entende, ela vai na biblioteca de anúncio, ela entende exatamente qual o padrão de criativos que mais performam, já gera e já me dá aqui. Já subo campanha, esse lead entra e eu consigo ver tudo isso de ponta a ponta. Mas tem um negócio muito importante que eu quero passar para vocês, que é um insight muito, muito legal, que é isso aqui. Então aqui é a agenda do vendedor, né? Aqui ele tem toda a agenda do que ele tem que fazer no dia, as tarefas, as pendências, tem todo o pipeline dele também. E tem aqui um negócio que eu chamo de modo foco. Olha essa tela aqui. Isso aqui é o modo foco, turma. Qual que é o grande problema, tá? Esse aqui é um insight para vocês, que vale a pena agora vocês parar tudo que vocês estão fazendo aqui. Vai ali, cara, se inscreve no canal do Franquito, ajude o seu youtuber favorito, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, cara, curte,
Compartilha com mais 2 pessoas. Será que esse conteúdo que eu estou mostrando para você não vale você compartilhar com mais 2 pessoas? Então, vai lá, tá? Quero te falar o seguinte, ó, modo foco. Aqui, Pedrão, ó. O que é esse modo foco? Belíssimo dia, aconteceu o seguinte, ó. Estávamos aqui, fui num cliente, né? E eu fico observando com o cliente assim, atrás da porta, ó. O vendedor estava aqui, mexendo, né? A gente ficou aqui observando atrás da porta, vendo tudo que o vendedor estava fazendo. Cara, a gente viu que o vendedor, ele ficava 40 minutos olhando para a tela. 40 minutos olhando para a tela, para o pipeline, né? Olhando para a tela, sem fazer nada. Sem ligar, sem mandar mensagem, sem mexer no teclado. Eu falei, caraca, velho. Ele tá disperso. O vendedor é disperso. E aí o que a gente fez? A gente criou isso aqui, que foi o modo foco. No modo foco, o vendedor, a única coisa que ele consegue ver é somente qual lead que ele tem que falar naquele momento. Então a IA já pega todo o nosso playbook, todo o nosso processo e fala, ó, fulano, agora você vai ligar para o Marcos. Então só tem o botão de ligar. Ele clica, já liga, a IA já transcreve a reunião, já registra se ele atendeu, se atendeu, os próximos passos. Depois, próximo. Então ele fica estritamente restrito às tarefas que a IA pede para ele fazer. Então, se no meu playbook está, por exemplo, que a grande prioridade é atender os leads novos. Então, chegou no lead novo, ela bota na tela para ele. Ah, acabou os leads novos, não tem mais nenhum lead novo para atender, agora você vai atender os leads que estão na etapa não atendido. Você vai fazer 3 pontos de contato. E aí a mostra o lead naquele momento, ele liga para esse cara, e aí no meu playbook fala que o vendedor tem que fazer 3 contatos com esse cara por dia, que ele não atendeu. Um de manhã, um de tarde e um mais no final do dia. Então ele liga para esse cara, aí daqui 3 horas a IA gera uma outra tarefa para ele. Aí daqui 3 horas esse cara volta a aparecer no pipeline. Então, ou seja, isso aqui eu estou falando do meu processo. Então, com isso aqui eu consigo garantir que a IA vai fazer o vendedor seguir o processo. Porque se você perguntar para todo mundo se ele tem um processo mapeado, todo mundo vai falar que tem um processo mapeado. Mas é muito difícil você garantir que esse processo seja executado, porque não existe uma ferramenta que vai garantir que isso de fato vai ser realizado. E aqui a gente consegue, cara. Aqui a gente consegue, de fato, fazer tudo isso de ponta a ponta. Ah, e tem o Santo Graal, que é isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O nosso gestor. O que é o nosso gestor? Turma, isso aqui é bizarro, tá? Eu consigo gerenciar meu negócio inteiro aqui, ó, na palma da minha mão. É como se eu tivesse um gerente, tá? Aqui é como se eu tivesse um gerente comigo 24 horas me falando tudo que está acontecendo. Aqui é como se cada vendedor tivesse um gerente de vendas com ele falando, fulano, faz isso. Fulano, agora faz aquilo. Fulano, você errou nisso. Fulano, você acertou nisso. Na próxima, faça isso. Então, com esse gestor, a gente consegue gerar toda a inteligência que eu preciso para retroalimentar o meu negócio. Por exemplo, pedi para ele trazer aqui um relatório do Samuel. Não sei se vai dar para ver aí. Uhum. Então, ó, quantas vendas que o Samuel fez hoje, tá? Quantas reuniões que ele fez, qual foi o estágio de cada reunião, tá? O que aconteceu na reunião, quais foram as objeções. Ó, esse cliente aqui teve objeção de preço alto, né? O Samuel contornou com o ROI, né? Cada venda, X mil reais. Então o Samuel conseguiu contornar muito bem essa objeção. Acabou uma reunião, automaticamente meu agente manda para mim, Frank, o Samuel acabou de fazer reunião com esse cara aqui. As objeções foram essas, ele quebrou, foi muito bem. A probabilidade de vender aqui vai ser muito alta, de 90%. Então tudo que acontece, ele já me manda aqui em tempo real. E foi por isso que a gente teve aqui, ó, inclusive chegou hoje esse print, olha aqui que legal. O cliente mandou para mim aqui hoje, ó. Frank, cara, preciso te contar um negócio, velho. Ontem a IA gestora trouxe 400 mil de receita que não estava prevista, mano. Todo final de mês a mesma correria. Fechamento, abordar lead, mas a gente fazia sem critério nenhum, né? Vendedores naquela correria doida. Pedi para ela trazer os leads mais perto do fechamento. Ela analisou funil, interações, ciclo de vendas. Trouxe 35 leads quentes e como deveria ser a abordagem de cada um. Fechamos 12 contratos, mano. E o pior, 70% desses leads meu time comercial não tinha citado. Puta que pariu, cara. Isso aqui é ouro. Então o que aconteceu aqui? Como que ele fazia, cara? Todo final de mês era aquela loucura. Fulano,
levanta lead, vamos ligar para todo mundo, sem critério nenhum. Aí ele simplesmente foi aqui na IA Gestora, tá? A gente tem uma IA Gestora que tem acesso a todos os nossos detalhes. Ele falou, IA Gestora, me traga os leads mais propensos a fechar. Porque aí ela vai olhar ciclo de vendas. Então, se esse cara entrou ontem e meu ciclo de vendas é de 30 dias, esse cara não vai ser uma prioridade para fechar hoje, a não ser que ele tenha muito bem intencionado que ele quer fechar, mas não é o processo. Então ela vai pegar todo mundo que está mais anterior no processo, levantada de mão, como ela tem acesso ao WhatsApp, ao Instagram, às ligações, às reuniões, ela sabe exatamente qual estágio que aquele lead está e como que deve ser a abordagem. Então ela listou para o cara, se não me engano foi 35. De 35 leads, ele fechou com 12, cara. 400 mil reais de receita que não estava prevista. Aí, Pedrão, aí é demais, não é não? Aí é demais, cara. É demais. IA, pessoal, é para mexer ponteiro no negócio de vocês, meu filho. Não é porque tá usando, porque todo mundo falou que vai usar, não. É para mexer ponteiro, é para tu faturar mais. É para tu, com a mesma estrutura que você tem, cara, com isso aqui, ó. Me fala aqui, o vendedor, até então, ele gastava 70% do tempo dele preenchendo o CRM, fazendo atividade administrativa e só 30% do tempo vendendo. Com isso aqui, ele inverte. Ele passa 70% do tempo dele vendendo e 30% dele passa coçando o saco, vai no carro tomar café. Isso aqui só, cara, triplica a taxa de conversão. Então a gente conseguiu resolver todos esses problemas, IA vindo primeiro. E mais uma vez, não tem como ter uma solução dessa que eu vou contratar no mercado. O ideal é você criar a sua solução. E essa é a grande tendência daqui para frente. Você pegar o seu playbook, criar um sistema para você que vai fazer com que seu playbook seja seguido, com que seu processo seja seguido. E aqui eu posso, minha gestora, por exemplo, o que eu fiz? Eu pedi para ela o seguinte, fulana, me vê aqui as últimas 50 vendas que a gente fez. Ache o padrão. Me traga qual que é o nosso ICP ideal. Então, ou seja, deixa eu ver se eu acho isso aqui, Pedrão. Ele mandou aqui para mim, ó, Frank, baseado nas suas últimas vendas, eu vi que o seu ICP ideal é empresa do segmento aqui, ó, XYZ. Por quê? Os leads que chegaram através do anúncio do tráfego pago, o ciclo de vendas dele é de 45 dias. Olha isso aqui que doideira, velho. 45 dias. Por outro lado, os leads que chegaram através do seu conteúdo, do Reels, dos Stories e do link da bio, o ciclo de venda deles são de 4 dias. Sugiro, então, que você foque em produzir mais conteúdo. Mude sua estratégia de aquisição. Ao invés de prospectar um lead 100% frio, prospecte o lead para que vá para o seu Instagram, para que ele consuma seus conteúdos, eles tenham um relacionamento contigo e depois você faz um CTA para ele entrar no funil. Olha que doideira, velho. Ele viu que o lead que chega do anúncio tem um ciclo de venda de 45 dias e o lead que vem através dos meus conteúdos tem um ciclo de vendas de 4 dias. Ele compra muito mais rápido. E exatamente qual que é o meu ICP e quais conteúdos que trouxeram os melhores ICP, tá? Não necessariamente é aquele cliente que te paga mais. É um cliente que te paga bem, um ticket médio relevante, um cliente que não te dá trabalho, cara. É aquele cliente que ele vai ver valor no teu negócio. Então esse é o cliente ideal, tá? E aqui ele já me traz tudo isso e ele pede, né, me pergunta se ele pode replicar essa estrutura para o marketing. Eu já vou gerar os criativos nessa pegada, já vai focar a comunicação dos meus conteúdos para esse CP, porque como eu tenho tudo interligado, né, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer a partir disso. Então, isso aqui é dados, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente usa IA no dia a dia. Samuel, esquecemos de alguma coisa importante para falar? Fala para nós. Mas, Franquito, e a galera que não tem lead chegando inbound no comercial? Ah, verdade, cara. Aqui eu estou falando do modelo de Inside Sales, tá? O que é Inside Sales? O marketing está aqui gerando lead e o comercial aqui, ó, esse bonitão aqui, cara, só aqui, ó. Chega no dia, tem 5 calls na agenda dele para ele fazer. É muito fácil, cara. Vendedor, é por isso que eu falo, ó, o vendedor está muito mal acostumado. Como que era antes, velho? O vendedor era carnívoro, velho. O vendedor ia atrás, falava, vamos lá atrás, vou conquistar esse cara, vou trazer. Ele não, ó, chega no dia, tem 5 call marcadas, 7 call marcadas, prontinho, só faz, desembola, fala lá. Acabou o vendedor raiz. Mas aí, se você tem essa necessidade de ter prospecção ativa, a gente também já fez isso. E aí, como que funciona, tá? 2 coisas. Prospecção ativa, já que eu vou falar. Vou falar da cadência. Então, como que a gente faz cadência ali hoje?
Então esse lead ele chega em determinado momento, em determinado etapa de vendas, de duas uma, ou ele chega nessa etapa de vendas, ou se por algum motivo ele para de responder a gente aciona automaticamente um fluxo de social seller. Eu tenho um agente que ele vai no Instagram do cara, vai mandar os stories, vai mandar um post, é um fluxo, se não me engano, de 15 dias. Então, 15 dias, cara, um dia ele faz uma coisa, passa 2 dias, vai fazer outra. Então, no primeiro dia, ele vai lá e ele curte um stories. Aí passa um dia, no dia seguinte, ele vai lá, vê o contexto do stories e comenta. Sem falar de vendas, sem falar de nada, tá? Como é o Instagram. Passa 2 dias, ele vai lá no feed, viu que o cara postou um feed novo, comenta alguma coisa. Depois ele vai no direct e fala lá e faz uma chamada para o cara voltar para o funil. Então esse é o social selling já integrado com o meu CRM, tá? Então isso roda perfeitamente bem. Me fala aí se você já recebeu alguma cutucada lá ele, né? Alguma cutucada lá nos stories do Franquito. E eu tenho um fluxo de prospecção, tá? De outbound, prospecção ativa, que é basicamente o seguinte. A gente fala com ele, cara, prospecta, vê todo mundo do meu Instagram que passaram a me seguir, vê se ele tem cara de Pix e começa um relacionamento com ele. Então o que é cara de Pix? Ele sabe. Então, poxa, eu falo com empresários. Então, se na bio do cara do Instagram tem lá alguma coisa na bio, uma postagem que remeta ele a isso, né, que ele tem empresas, ou que ele fez uma viagem internacional, ou se ele está de terno, cara, existe o estereótipo, tem um padrão. Essa é a minha IA que decide, tá? Não sou eu, é a minha IA. É como se eu estivesse contratando uma pessoa. Então ela vai lá, analisa a bio do cara e fala, Frank, esse cara é um lead qualificado. Vou começar aqui um fluxo de relacionamento com ele. Ele faz a mesma coisa. Stories, post, manda um direct. Chama esse cara, nutre, manda automaticamente uns vídeos, né, daquele tema que é importante para ele, até quando ele faz uma levantada de mão, daí ele entra no funil e a gente tem um time de vendas aqui especificamente para isso. E na nossa estrutura de vendas é assim, a IA faz o agendamento automático de ponta a ponta, tá? A gente tem o vendedor que ele entra para fazer as calls de vendas e fazer follow-up. E a IA depois disso faz toda a parte de social selling, toda a parte de confirmação de reunião, um dia antes da reunião começar, no dia da reunião, no início do dia, 30 minutos antes, 1 hora antes, 30 minutos antes, 5 minutos antes, se não me engano. Então tudo isso aí a gente coloca agentes para fazer aquele trabalho que o ser humano tinha que parar, mas que são tarefas totalmente previsíveis, tá? Então é isso, é assim que a gente usa e você deve estar se perguntando, Franquito, cara, como que eu faço para ter isso no meu negócio também, cara? Muito simples. É só você clicar aqui no link do comentário, no link que está aqui abaixo. Se inscreve, cara, que você vai ver todo esse funil funcionando. Entra lá, se inscreve, fala com a gente. Deixa eu te ajudar a internalizar essas soluções. Pessoas que pagavam 500 mil reais por ano de soluções, cara, RD, Typeform, OMIE, Conta Azul, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, internalizou tudo. Ele gasta 1/10 disso, economiza, cara, fica 1% disso, mas isso, eu sempre falo que isso é um ganho secundário. O grande ganho é eu ter a IA aqui na palma da minha mão fazendo toda a gestão do meu negócio, cara. Isso não tem preço, turma. Então, se você quiser, clique no link aqui embaixo, fala com a gente, que a gente vai ter o prazer inenarrável de te conduzir. E essa foi mais uma da série, tá? De como que a gente usa IA na prática. Se você quiser ver como que a gente usa em outros setores, cara, em conteúdo, em marketing, em vendas, aqui, ó, vai aqui na playlist, tem outros vídeos. Comenta aqui embaixo, se inscreve, segue lá, me fala o que você achou, cara. Se gostou, se não gostou, dá o seu feedback, beleza? Eu te espero então no próximo vídeo, bora!